regras elementares para o discernimento dos espíritos. Nós não vemos os que nos atacam, pois os demônios são espíritos, mas o Senhor nos confiou seus anjos e ainda que não os vejamos, sabemos que estão em maior número e poder. Muitas pessoas não se dão conta do espírito que influi sobre elas. Padre, sinto tédio. Não, Senhor, você não está entediado. Isso não existe. O que tem é um demônio que anda rondando você. Não, Padre, o Senhor vê o demônio em todas as partes. Sinto-me deprimido porque hoje não saiu o sol e quando o dia está cinza me sinto entediado. Isso é tudo. Isso não tem nada a ver com o diabo. Precisamente, saiba você que o diabo recorrerá a tudo para tentá-lo. Ele se aproveitará mesmo de um dia cinza ou de uma indisposição. Mas saiba que você se sente com tédio porque é o diabo que o ronda. Tenha cuidado. Se vejo um jovem triste, eu não digo que ele pecou, eu digo, o demônio anda ao redor dele. Cuidado. Mas como saber? Existem regras dadas pela Santíssima Virgem a Santo Inácio. São Pedro e São Paulo também tiveram maus pensamentos e nem por isso pecaram. São Bernardo escreveu: ninguém faz o mal de repente. O demônio afirma que pecado não é pecado. Cuidado. O anjo bom é o que nos diz: as censuras da razão. Se vocês desejam converter alguém, digam-lhe: se morreres nesse instante, estará preparado para apresentar-se diante de Deus? E então, decidas rápido e faças um bom retiro. Infeliz é indispensável e urgente. Os tíbios, esses cristãos, esses religiosos desleixados em não corrigir seus pecados veniais, o demônio conserva-os em sua tibieza muito perigosa para sua salvação. O anjo bom lhes envia sérios avisos. É uma desgraça que não tirem proveito deles. Na segunda regra, Deus não quis que os demônios, nossos inimigos, possam atacar-nos sem que contemos com radar para detectá-los. Daí a importância dos exames de consciência. Vigiai e orai. Velai e orai. Infelizmente, o cristão que não esteja prevenido, o homem não se dará conta de nada se não estiver em alerta. É próprio do mau espírito causar tristeza e remorsos de consciência, levantar obstáculos e perturbá-las com falsas razões para as deter no seu progresso. Temos então 6 características ou 6 sinais para descobrir o mau espírito. A tristeza é a primeira. O demônio é o eternamente triste. Se me chega um jovem triste, eu não diria que pecou, mas que o demônio o anda rondando. Cuidado com essas fantasias melancólicas. Segundo, tribulações de consciência. Padre Luís, célebre jesuíta, dizia: toda proposição condicional que causa tribulação vem do demônio. Uma proposição condicional que começa com si ou uma expressão condicional. Quem sabe se... E a segunda regra é: o demônio te confunde e o demônio é mentiroso. Terceiro, os obstáculos. O demônio é muito bom para nos fazer acreditar que a prática da virtude é muito difícil. Faz com que as dificuldades pareçam bem maiores. Quarto, perturbação. Toda perturbação procede do demônio. Dizia São João: assim como o desânimo e a emotividade são meios pelos quais ele se serve, algumas vezes na família o ar fica carregado. A esposa se irrita, os meninos estão particularmente insuportáveis, o marido dá coices em todo mundo. Saibam que isso é a ação do demônio. Quinto, os falsos raciocínios. Devemos desconfiar muito de certas falsas teorias, de certos slogans, que arrastam para numerosos pecados e com frequência para pecados graves contra a fé, contra a justiça ou contra a caridade. Do mesmo modo, Padre, teremos somente um filho, assim educaremos melhor. Podemos ter certeza de que uma criança não é melhor educada do que 12. Então aqui a pessoa já está querendo marcar até para Deus, né?
Nisso, a blasfêmia contra Deus, o Pai de todo bem. A vida é um bem, o destino eterno é um bem sobre todo bem. Sexto, desânimo. Todo desânimo provém do demônio. Começaram bem e, de repente, já não há ânimo. O demônio andou por aí. Notem bem os 6 sinais do demônio: a tristeza, as tribulações de consciência, os obstáculos, a perturbação, os falsos raciocínios e o desânimo, enquanto que na segunda parte são paz e alegria. Da consolação e desolação espirituais. O objetivo é saber o que fazer quando o inimigo está presente. O demônio, com efeito, frequentemente chega a vencer as almas generosas simplesmente por uma falsa definição de consolação ou de uma desolação espiritual. Não creiam vocês que são mais santos porque têm consolações espirituais. Não cedam à crença de que retrocederam em sua santidade porque têm tentações, não importa quão más elas sejam. Vejam vocês, o fato de chorar seus pecados, de chorar a paixão de Jesus, Santo Inácio o chama de consolação espiritual, já que se trata de lágrimas de doçura. Mas não vão chegar à conclusão de que são mais santos por isso. Mas se pelo contrário, vocês, apesar de suas súplicas, permanecem áridos como lenha no momento em que desejam chorar seus pecados, não concluam que suas orações fracassaram. Quarta regra, da desolação espiritual. Chamo desolação todo o contrário da terceira regra, como escuridão da alma, perturbação, incitação a coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias agitações e tentações que levam à falta de fé, de esperança e de amor, achando-se a alma toda preguiçosa, tíbia, triste e como se separada do seu Criador e Senhor. Na consolação, Deus dá açúcar. Na desolação, nos faz trabalhar. Não creiam que no primeiro caso vocês sejam mais santos e que no segundo são piores. Quanta gente se desanima porque se vê oprimida pelas tentações tão desprezíveis como humilhantes. Santa Joana de Chantal esteve submetida muitos anos a terríveis tentações. Não tinha vontade de rezar. Assim que se punha a rezar, experimentava um incrível tédio, sentia vontade de sair do convento e regressar ao mundo para entregar-se a uma vida mais relaxada, mais mundana, inclusive corrupta. Duvidava se ainda conservava a fé. Poderia ser, pensaram vocês, que ela estivesse retrocedendo na sua vida de santificação? Pelo contrário, foi durante esses anos que realizou maiores progressos na virtude e alcançou essa generosidade e fortaleza de espírito que jamais teria alcançado se Deus não a houvesse feito passar por essas provas. Essas provas são importantes demais para a nossa vida, gente. Deus permite aos demônios que venham tentar-nos com o fim de ajudar-nos a avançar rapidamente na santidade. Mas não confundam as tentações com o relaxamento da santidade. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse, diz o arcanjo São Rafael a São Tobias. São Tiago disse: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A desolação e tudo o que há por trás deste estado de espírito, aridez, desânimo, problemas, provas, tentações de todas as classes, não os engane. É preciso passar por ela para chegar à santidade. Não, eu não busco consolações humanas, mas quando estou em oração ou quando comungo, gostaria de sentir alguma doçura, um pouco do amor de Deus, a felicidade de sua presença, a dor de meus pecados, mas em vez disso caio numa aridez. Tenho inclusive tentações de que estou perdendo tempo, que devo deixar a oração. São Francisco de Sales disse: não busqueis as consolações de Deus, senão ao Deus das consolações. Vocês jamais chegarão à santidade se continuar confundindo o progresso com a consolação espiritual. Mas, padre, devo estar equivocado. Eu preciso fazer alguma coisa a todo custo. Tenho tentações terríveis. Não progrido. Se o Senhor soubesse os sentimentos que nascem em meu coração, perco a fé, sinto desejos de cometer os mais terríveis pecados, e etc.
Coragem, você está num bom caminho. Mas não é possível. Minha mente está cheia de imagens impuras de ódio. Até chego a pensar que já não creio em mais nada. Está em um bom caminho, não desanime, continue. Então, gente, por mais tentações, por mais dificuldade que a gente tenha na vida, a gente não pode desistir de forma alguma. Santo Afonso diz que deveríamos deixar gravada nas mentes de nossas crianças: o que reza se salva e o que não reza se condena. Santo Afonso acrescenta nessa joia que é seu pequeno tratado de oração: todos os santos estão no céu porque rezaram muito. Seriam menos santos se rezassem menos, e não estariam no céu se não tivessem rezado. Beato Bernardo diz: ninguém faz o mal de repente. A menor oração, Deus a escuta. Disse São Tiago: se alguém está triste, que reze. Então, gente, eu vou finalizar por aqui. Vou deixar marcado e faço outro vídeo com a continuação desse livro, para não ficar muito cansativo, para dar para ouvir aos poucos. Aqui já tem uma parte muito importante. E lembrando também, né? Quando Nossa Senhora em Fátima apareceu para os pastorinhos e disse... Imagine, uma criança da idade de São Francisco Marto, que Lúcia perguntou se o Francisco iria para o céu. Nossa Senhora disse que sim, mas que teria que rezar muitos terços. Então, por aí a gente vê a importância de persistir na oração, mesmo que a gente não queira, que a gente não tenha forças, mesmo que seja arrastado. Acredito até que na verdade acredito, e no livro também disse, né, que quando a gente tá na maior aridez, é que mais vai valer, porque a gente está fazendo maior esforço, que a gente não está tendo as consolações espirituais, certo? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.